é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos faz santos e fiéis, é o Deus que dispensa sobre nós a sua graça, é o Deus que dispensa sobre nós a sua paz, que derrama sobre nós bênçãos sem medida, é o Deus que nos escolheu na eternidade, que nos redimiu e que nos garante a vida eterna, que nos dá visão espiritual, porque somos corpo de Cristo, que nos mostra que somos salvos de uma profunda morte. Pela graça fomos salvos de uma profunda morte. Estávamos separados de Deus, longe de Deus, mas Ele, pelo seu infinito amor, nos alcançou. A todos nós, judeus ou não judeus, somos alvos do seu amor. Ele demonstrou sobre nós, derramou sobre nós, como Ele revelou ao apóstolo Paulo, que todos somos alvos da sua graça. Isso nos deu livre acesso à presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo controle que Jesus tem sobre nós e pelo amor de Deus sobre nós. Só nessas pequenas palavras, nessas frases que eu disse, nos últimos 3, 4 minutos, eu resumi tudo que nós estudamos até agora no livro de Efésios, na carta aos Efésios, com o tema reconhecendo a nossa verdadeira identidade. Foi isso que Deus fez em nós. É mais ou menos assim, Paulo está preso, ele tem acesso, pessoas entram, está funcionando aí, Letícia? As pessoas entram na prisão, Paulo escreve cartas e envia cartas. Uma dessas cartas foi a carta aos Efésios. E o sistema que ele escreveu essas cartas é o mesmo sistema. Sabe qual é o sistema? A primeira parte que nós terminamos na semana passada, os 3 primeiros capítulos, Paulo está dizendo o que Deus fez por nós, como Ele fez por nós, como Ele derramou sobre nós a sua graça, como nós somos salvos de maneira indistinta. Então lembre-se disso, nos 3 primeiros capítulos, Paulo escreve a sua teologia para a igreja. E a partir de agora, do capítulo 4, ele exige dos crentes de Efésios e a todos os crentes que têm acesso a essa carta, uma resposta à sua teologia. Deus nos salvou, Deus nos elegeu, Deus nos redimiu, Deus nos garantiu, mas Ele quer uma resposta da nossa parte. Ele te salvou pela graça, mediante a fé, não é dom, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele requer da minha vida, da sua vida, requeria dos crentes de Éfeso, que eles dessem uma resposta. E a partir de agora, ele começa a dar uma lista de como devemos viver diante de tão grande salvação, diante de tão grande revelação que ele trouxe ao mundo. Por isso, a partir de agora, até o final do livro de Efésios, nós vamos aprender como nós devemos viver como cristãos salvos pela graça. As anotações que você vai fazer a partir de agora é, poxa, Deus me revelou, Deus me mostrou, me iluminou sobre tudo o que Ele fez por nós. E a partir de agora, Ele vai me dar uma lista, através do apóstolo Paulo, de como eu devo viver em relação a essa teologia. Você está preparado? Eu dividi a primeira parte do capítulo 4 do livro de Efésios, Efésios 4, de 1 a 16, eu dividi em 3 partes. Eu vou chamar, é uma série em Efésios, e dentro da série em Efésios, uma pequena série com o tema maturidade. Esse vai ser o tema dos próximos 3 domingos. Qual é o tema dos próximos 3 domingos do sermão? Maturidade. Mas tem um pequeno subtópico, um pequeno subtema. O de hoje, unidos no Pai de todos. Maturidade, unidos no Pai de todos. Na semana que vem, a segunda parte dessa série em 3 partes, nós vamos estudar sobre como Deus nos equipa para sermos maduros. Maturidade, equipados pelo Pai de todos. E na última parte, maturidade sem tempo de ser criança. Maturidade sem tempo de ser criança. Já estou dando para vocês o tema do sermão dos próximos 3 domingos.
Já preparei, já está gestando dos próximos 3 domingos. Mas hoje, eu vou expor para os irmãos os 6 primeiros versículos do Evangelho, da carta aos Efésios. E com esse tema, subtema, unidos no Pai de todos. Eu vou ler o texto, depois vou desenvolver a minha argumentação e vamos estudar versículo por versículo. Para quem eu não disse ainda, seja bem-vindo. Você está na Igreja Batista Celina Parque Eldorado. Eu sou o pastor Fernando Lemos. Estamos no meio de uma longa jornada pela carta aos Efésios. Provavelmente nós vamos nessa jornada em mais uns 2, 3 meses. E vem comigo. Se você quiser acompanhar os outros encontros da nossa série em Efésios, está naquele pequeno endereço ali, Vibe Igreja, é o nome carinhoso da nossa igreja, Vibe e Igreja. Lá no Facebook você encontra as ministrações, as exposições no livro de Efésios, e de todas, nos últimos 2 anos, tem quase tudo ali gravado para você pegar, geralmente estudando um livro inteiro da Bíblia, como estamos estudando o livro aos Efésios agora. Você pode acompanhar os passados. Eu sei que muito irmão não veio hoje, eu sei que você está em casa assistindo, viu, irmão? Estou de olho em você. Tomara que não seja por causa do calor. Eu deixei meu ar-condicionado preparado, viu? 9 horas ele vai ligar, nós temos que correr para casa, preparado para a gente chegar em casa. E a conta vem depois, sabe como é que vem, né, Carla? Misericórdia. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Eu sei que está quente, convido você à reverência, ouvir a exposição da palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida, como Ele me impactou quando eu preparei esse esboço. Diz assim a palavra do Senhor, todos reverentemente acompanhando. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Lê comigo só esse versículo, bem forte, bem bonito. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Unidos pelo Pai de todos. Vamos orar nesse instante. Peço ao irmão Samuel que nos eleve ao trono da graça, nos preparando para essa exposição. Amém. Você já testou o seu nível de maturidade? Vou pedir agora que o Jean, o Vinícius, o Samuel, espalhe aí com vocês um pequeno questionário que vocês vão responder, que é um questionário preparado pelos grandes especialistas em maturidade do mundo. Você vai responder e nós vamos, no final, avaliar a sua maturidade. Brincadeira, Samuel. Eu podia fazer isso agora, mas não tenho isso. Tem uma feijoada para a gente comer daqui a pouco, nesse calor. Ô Jesus, e sem caipirinha. Temos uma feijoada para comer, não vai dar tempo de eu fazer isso. Mas se eu fizesse isso? Se eu distribuísse agora um pequeno questionário, para que você respondesse para testar o seu nível de maturidade. Como está o seu nível de maturidade? É possível pensar em maturidade em algumas áreas, alguns aspectos. Por exemplo, a gente pode pensar em maturidade, discutir sobre maturidade, pensando na maturidade intelectual. Você é uma pessoa madura intelectualmente? Eu fiz algumas anotações pesquisando. Alguém disse, Paulo, sobre maturidade intelectual.
Uma pessoa madura intelectual leva isso em consideração. As conversas banais não te empolgam mais. Vê se faz sentido. Uma pessoa intelectualmente madura não tem tempo para conversas banais. Uma pessoa intelectualmente madura, ela acha que dormir ou ler é melhor do que sair numa festa na sexta-feira à noite. Eu peguei isso de um especialista, não é minha, então você não precisa concordar, tá? Ele diz o seguinte também, que perdoar, a pessoa madura intelectualmente, ela acha que perdoar é mais inteligente do que magoar, que respeitar o próximo vira algo natural, que amar mais do que ser amado é sinal de maturidade, que a mente passa a ser mais reflexiva e compreensiva. Uma pessoa madura intelectualmente acha que o sofrimento é algo inevitável e, em alguns casos, o sofrimento é necessário. Ela acha que julgar é um exercício que envolve, primeiro, conhecer integralmente a situação para depois fazer uma avaliação. A pessoa madura intelectualmente também acha, Lucas, que o silêncio é, na maioria dos casos, uma bênção. E ela também acha que a felicidade não é um fim, mas é um caminho a ser trilhado durante a vida. São só algumas coisas, a gente podia anotar muitas outras coisas sobre maturidade intelectual. Eu peguei também uma lista nós vamos cavar fundo hoje, viu? Eu também peguei uma lista de maturidade emocional. Alguém disse sobre maturidade emocional: assumir responsabilidades em vez de achar culpados é sinal de maturidade emocional. Resolver problemas em vez de achar culpados é sinal de maturidade emocional. Se entristecer, se irritar, se indignar, mas sempre levantar a cabeça e seguir adiante, é sinal de maturidade emocional. Conhecer seu potencial para usar em vez de sugar o potencial dos outros também é maturidade emocional. Usar os obstáculos, Vinícius, as decepções e até a raiva para se superar é sinal de maturidade emocional. Reconhecer medos, limites e defeitos como princípio de mudança e reação. Perdoar de verdade. Ser feliz com a felicidade alheia. Ser uma pessoa satisfeita mesmo em situações imperfeitas. Ser uma pessoa que expressa sentimentos bons, entre eles o amor, cuidado e compaixão, é sinal de maturidade emocional. São listas boas sobre maturidade intelectual e maturidade emocional? São listas ótimas. Mas eu queria cavar mais fundo, porque a lista que eu vou apresentar a partir de hoje para vocês nos próximos 3 domingos trata de uma maturidade que acaba abordando a maturidade espiritual e a intelectual. Desculpa, a maturidade emocional e intelectual eu já disse qual é, né? A maturidade espiritual. A verdadeira espiritualidade cristã que amadurece a pessoa. Embora essas listas sejam boas, a lista do apóstolo Paulo, no capítulo 4, é a melhor lista. Porque nós podemos chamá-la de lista da maturidade espiritual. No entanto, é uma lista que traz resultados intelectuais e emocionais. E aí eu dividi. Hoje nós vamos olhar os primeiros 6 versículos. É isso que Paulo faz, resumidamente. Ele deu a teologia e agora ele diz assim: não sejam mais crianças. Amadureçam. Sejam assim. Porque esses aspectos são sinais de uma pessoa madura espiritualmente, que foi salva pela graça, que foi alcançada na eternidade, que foi redimida e que foi marcada pelo Espírito Santo. Isso são sinais de uma pessoa madura. E aí, eu proponho para você esse tema: unidos pelo Pai de todos, ou no Pai de todos. E aí a primeira marca, começo a compartilhar com você a primeira marca de uma pessoa madura espiritualmente. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos apresenta, irmãos, um modelo.
Qual é o modelo que ele nos apresenta de maturidade espiritual? Você olhou para o texto? Qual é o modelo? Ele mesmo. Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, como prisioneiro no Senhor. Em outra versão começa assim: rogo-vos, pois. Não é isso? Ele clama que você viva de maneira digna, olhando para ele. Lembra da vida do apóstolo Paulo? O que levou o apóstolo Paulo a ser preso? Eu disse nas semanas anteriores. Por que o apóstolo Paulo está preso? Porque os líderes religiosos, os judaizantes, ficaram indignados com o fato de Paulo dizer que a salvação de Deus é para todos e não somente para os judeus. Eles ficaram irritados com isso. Acusaram Paulo de estar fazendo balbúrdia, criando intrigas. Ele foi preso. Por ser cidadão romano, ele foi levado para Roma para ser julgado pelo imperador. Ele requereu que fosse assim. E ele fala: eu estou preso no Senhor. Eu paguei um preço. E agora eu estou aqui de um lugar, depois de uma longa jornada pelo Senhor, eu posso dizer para vocês como vocês devem viver. Olhem para o apóstolo Paulo. Olhem pelos bons exemplos de maturidade espiritual. Um homem que se entregou. Um homem que se deu. Um homem que recebeu do Senhor e passou adiante. A primeira coisa que nós aprendemos, então, olhando para esse verso, é que nós temos na palavra de Deus e nos homens de Deus sinais de maturidade espiritual. E você precisa olhar para esses homens. No decorrer da história, Deus levantou grandes homens, foram usados por Ele, homens humildes, homens que pagaram preço. Eu contei a história para os irmãos de um desses homens, de John Hus, que foi um dos pavimentos da reforma protestante, e que foi morto porque ensinava a palavra da verdade. Mas nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, que diz isso. Ele pede aos irmãos, na condição de prisioneiro, não na condição de apóstolo. Paulo era prisioneiro de Cristo por causa dos gentios. E ele utiliza essa situação, essa condição de preso, para convencer os irmãos a obedecer aquilo que ele está dizendo. E ele vem relembrando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo aquilo que Cristo fez. A nova condição que Cristo nos impôs aos cristãos. E Paulo pede que eles se portem de maneira digna da vocação que receberam. Essa vocação que receberam, irmãos, é tudo aquilo que nós estudamos até hoje. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Santos, crentes fiéis. Deus nos fez assim. Você se considera um santo, um crente fiel? Você se considera um salvo pela graça? Porte-se de maneira digna. Viva como salvo pela graça. É isso que Paulo está dizendo no versículo 1. Nós já somos exortados a uma maturidade. É o seguinte: você diz que é cristão, viva como um cristão. Hendricks disse assim. Paulo resumidamente está dizendo: você diz que é cristão, você bate no peito dizendo que é cristão, porte-se como um cristão. Haja como um cristão. Haja como um salvo pela graça. Nós vamos aprender. Paulo vai dar uma lista completa. Paulo vai falar até de marido, como é que o marido deve viver, como é que a esposa deve fazer, como é que os filhos devem fazer, já que são salvos. Ele remete à condição dele, de preso, porque viveu de maneira digna. Ele é o exemplo. E nós fomos chamados também para ser exemplos, para assumir uma nova posição em Cristo. E essa nova posição é alcançada após aceitar o chamado do Evangelho, e ela é denominada de vocação. Portanto, inicialmente, Zé Guilherme, um crente maduro é um indivíduo que vive de maneira que agrade primeiro a Deus, mesmo que isso traga situações adversas, como aconteceu com o apóstolo Paulo. No final de cada ponto de versículo aqui, eu vou falar sobre maturidade mundana e maturidade cristã. Fazendo um contraponto com esse versículo, e uma maturidade que muitos cristãos acham que é maduro, mas na verdade ele tem sim uma maturidade mundana. Por exemplo, uma maturidade mundana, olhando para esse versículo, implica em querer agradar a todos
e a se sujeitar aos ensinamentos desse século. Você conhece algum cristão que é assim? Ou você já teve uma atitude assim? Um cristão que quer agradar a todos? Você quer ser crente, você quer até ser fiel. Mas você olha para as pessoas, coitadinho das pessoas. Não, não vou ser tão fiel nisso aqui, porque senão vai contradizer a minha mãe, vai contradizer a minha família, vai contradizer os meus amigos. E aí, infelizmente, tem um tipo de cristão que ele acha que é tão maduro, que ele insere conhecimentos e ensinamentos deste século, do mundo, e fala que isso é ser cristão, que é ser igreja. Pessoas estão distorcendo o evangelho. Talvez você seja uma pessoa que está distorcendo o evangelho. Talvez você seja uma pessoa que carrega a síndrome de Satanás, que quando Eva falou o que Deus disse para ele, o que ele disse? Certamente não é bem assim. Você já viu um cristão falando assim, ou você já falou, não é bem assim não. É bem assim sim, o evangelho ele é confronto. O evangelho é tanto confronto que ele leva você a ponto de, Paulo dá o exemplo, a talvez até ser preso por causa do evangelho. Por quê? A maturidade cristã, ela implica em agradar a Deus e a sujeitar-se a Cristo como Senhor. E uma pessoa que sujeita a Cristo como Senhor irá confrontar o sistema desse mundo. Tenha certeza disso. Deixa eu correr que tem 5 tópicos esse sermão ainda, são 6 versículos. Segundo lugar, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. De posse dessa salvação, dessa nova vocação, os cristãos são chamados a se portarem com humildade e de maneira dócil. Em outra versão, talvez na sua versão, em vez de dócil, esteja mansidão. Eles são convidados também a ser pacientes, ou na sua versão, longânimo, e suportar uns aos outros. Os cristãos, então, devem entender de maneira nítida que a salvação somente é alcançada quando o homem aceita a oferta que o Evangelho propõe. Há um pacote. E dentro desse pacote tem humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros. Isso é andar de modo digno da vocação pela qual foste chamados. Ser paciente, ser humilde. Esse espírito de humildade que Cristo nos convida, que Paulo nos convida, não é fácil. Porque eu preguei semana passada sobre a possibilidade que nós temos, infelizmente, de, baseado na nossa teologia, no nosso conhecimento bíblico, nos colocar numa posição de orgulhosos diante dos outros. Não, a gente bate no peito, não, mas o batista é isso, as igrejas históricas, as igrejas reformadas são aquilo. Nós corremos o risco de perder a humildade cristã. Ter um espírito humilde é fundamental para que você demonstre maturidade. O crente maduro, ele é humilde. O crente maduro, ele é manso. Ele não é uma pessoa que insiste com seus direitos, mas antes, ele ouve, ele respira fundo. É muito comum alguns jovenzinhos me procurarem, os jovens me procuram domingo após domingo, adolescentes e jovens, me pedindo assim, pastor, me ajuda, me prepara porque eu quero guerrear lá na faculdade, eu quero bater. Calma, meu jovem, seja manso, escute. Aconteceu com o Vinícius esses dias, não sei que cargas d'água, ele conversando com o professor, falou sobre Efésios, e aí o professor de teologia na faculdade, descarregou informações, e ele já queria rebater. E eu disse para ele, Vinícius, antes de você rebater, pergunta para o professor, interessante, me dá a bibliografia, eu vou estudar essa bibliografia que você, antes de você dar uma resposta, se mostre interessado, seja manso, jovem, seja manso, velho, ou seja dócil, é a versão aqui da NVI, seja longânimo.
O que é ser longânimo? Eu gosto muito dessa metáfora, da linha. Da linha. Porque é incrível como alguns crentes distorceram a história, e você já deve ter visto isso, eu não preciso falar nomes, crentes que vociferam a sua fé. Conhece alguém que vocifera a sua fé? Pastores que gritam a sua fé? Que querem impor pelo grito? Quase que eu bato a mão aqui, não dá porque tem água aqui embaixo. Que bate a mão e tenta impor, sendo que Deus foi longânimo com a gente. Pensa, gente, pensa na sua história. Ronaldo, lembra da sua história? Ronaldo me contou a história dele. Deus teve misericórdia demais do Ronaldo. Deus teve misericórdia demais do irmão Paulo. O irmão Laudionor não está aqui. Deus teve misericórdia demais do irmão Laudionor. Está tendo misericórdia do Miguel. Deus é misericordioso. Ele é longânimo. Ele vem dando chance. E aí, nós queremos ser crentes do pavio curto. Crentes que não levam desaforo para casa. E damos mau testemunho, não mostramos maturidade, porque diante dos seus santos olhos, manifestam-se o pecado dos outros, manifestam a falta dos irmãos, e você deixa de ser paciente, em vez de demonstrar graça, e demonstrar a graça e a misericórdia de Deus, que chegou até você. Então esse versículo é fundamental para que você entenda o que é ser maduro, um crente maduro. Ser humilde. Ser consciente da importância da humildade. De olhar para todos, inclusive os perdidos, irmãos. Principalmente os perdidos. Infelizmente eu já vi muita gente se colocar numa posição mais alta porque é salvo, tem a sua salvação garantida, e porque os outros não têm. Então ele se acha que é um cidadão para este mundo melhor do que outro. Não, todos nós somos alvos da graça de Deus. Estávamos, nós éramos alvos da ira de Deus. Deveríamos levar sobre nós a ira de Deus. Mas Cristo desviou a ira de Deus de nós. E por isso fomos salvos. Depois de tudo isso, ter um espírito humilde, ser dócil, manso, paciente, longânimo, Paulo ainda diz, suportando-vos uns aos outros, com o quê? Eu vou suportar porque naquele irmão ele me dá carona para a igreja, eu tenho que suportar ele. Não, eu vou suportar porque ele está me ensinando música de graça. Ou eu vou suportar porque é interessante para mim, aquele irmão paga meu lanche depois do culto, tem que suportar. Então ele me deixa dormir na casa dele, tem que suportar. Não, nós temos que suportar por causa do amor. O amor é uma condição para conhecer Deus plenamente, vimos semana passada. Este amor nos capacita a suportar as pessoas. Em que grau? De que Paulo está falando aqui? Em que grau de amor nós devemos suportar as pessoas? Qual é o nosso fundamento de amor para suportar as pessoas? É Cristo. Amar as pessoas como Cristo nos amou, se deu por nós. Você já deu a sua vida por alguém? Isso é sinal de maturidade espiritual. Encarnar na vida de alguém, sentir a dor do outro. Nós falamos tanto de relacionamento discipulador, né? O Vinícius já está deixando o povo doido aí de relacionamento discipulador. Não tem como você entrar em relacionamento discipulador. Não tem como você falar em fazer discípulos se você não amar pessoas. Você não entregar a vida pelas pessoas, caminhar com as pessoas, entrar no núcleo delas, na vida delas, e tentar retirá-las da escravidão do pecado. Agora tem gente que tem medo, né? De entrar na vida dela e ficar lá. Não! Coloque a sua fé em ação. Lembre-se da santificação pela qual Deus te chamou para viver. E compartilhe a sua fé com as pessoas, suportando uns aos outros em amor. Isso também dentro do ambiente da igreja. Essa lista toda, do versículo 2, aprofunda mais ainda o que é maturidade espiritual. Antes de começar, só fazer uma pergunta para você. Só essa lista do capítulo 2
do versículo 2, já abarca toda a lista que eu li sobre maturidade intelectual e sobre a maturidade emocional. Concorda comigo? Se você praticar isso aí, você consegue viver. Inclusive, nós estudamos um livro há algum tempo atrás, eu e Adriana, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O autor desse livro, Pete Scazzero, vai dizer o seguinte: uma pessoa não pode dizer que é madura emocionalmente se ela não é madura espiritualmente. Ele diz ou não diz isso no livro? E prova com teses bíblicas. Ixi, pastor, vamos voltar naquela pergunta. Qual o seu nível de maturidade espiritual? E aí deixa eu deixar o povo doido aí, né? Vai ser a pergunta do roteiro do pequeno grupo essa semana. Lá no pequeno grupo você vai ter que responder essa pergunta. Qual o seu nível de maturidade? Se nós atestássemos. Aí você vai pensar sobre isso aqui. Já estou dando dicas para vocês. Spoiler do roteiro do PGM. Versículo 3. Gente, já são 8:11. Eu nem passei da metade ainda. Ajudai-me, Senhor. Façam todo o esforço para, depois de fazer tudo isso, ainda tem mais coisa para fazer. Ainda tem esforço para fazer, Nazaré. Você está me suportando, Nazaré? Olha só, ainda tem mais coisa. Depois de me suportar, você ainda tem que fazer mais um esforço. Para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Além de suportar uma pessoa chata, você tem que viver em paz com ela ainda. Na igreja. A unidade do Espírito abrange todos os cristãos. E a paz entre todos demonstra que nós estamos de fato vinculados. Por isso, todos os cristãos participam do mesmo pão na ceia do Senhor. Ou melhor, apesar de sermos muitos, é um só pão e somos um só corpo. Há um mistério aqui maravilhoso, revelado a Paulo por Deus. O fato que nós temos aqui pessoas de diferentes origens, a igreja do Senhor, diferentes criações, diferentes maturidades, mas que são considerados todos corpo de Cristo. Paulo está falando para crente aqui, irmãos. Você que se considera um crente, você bate no peito assim, eu sou crente? Você bate no peito e diz, eu sou crente? Pode bater? Hein, Andressa? Bate no peito, irmã Célia, eu sou crente? Ele está falando para você, se você é crente. Ele está te ensinando aqui que você tem que viver em unidade de espírito e em paz. A expressão unidade de espírito, olha só, falei como no interior de Goiás eu aprendi. Minha avó fala, está com espírito no corpo, menino? Mas a unidade do espírito foi expressa por João lá em João capítulo 17, 22 e 23. Eu lhes dei a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que o amaste como também amaste a mim. Eu não fiz no ponto 2, eu pulei, mas eu vou fazer no ponto 3, aquela diferenciação entre maturidade carnal e maturidade espiritual. A maturidade carnal, que o crente pensa que é maduro, ele vai dizer o seguinte: eu não sou obrigado a conviver com o Sinésio. Eu não sou obrigado a conviver com esse indivíduo. Essa maturidade diz assim: sabe por que eu não vou conviver com ele? Eu sou melhor do que ele. Eu não tenho que conviver com gente menor. Eu sou um espírito iluminado. Eu não preciso gastar o meu tempo. Essa maturidade carnal. Tem crente que pensa assim. Cadê Marluz? Marluz. Nossa época lá de Vila Nova, tinha uns crentes lá na Vila Nova, lembra? Nossos amigos, mas que oravam no monte, na madrugada, né? E aí, quando pegava na nossa mão, eles achavam que saía poder da mão deles, né? Para nós. Nós éramos cidadãos assim, meio de segunda categoria. Aí eu passei a orar no monte e virei cidadão de primeira categoria. Aí eu comecei a pegar na mão dos outros e soltar poder na vida dos outros. Brincadeira. Mas é só um exemplo de maturidade carnal, de pessoas que se acham melhores que as outras. A maturidade cristã diz: eu vou me esforçar para manter a paz com os irmãos.
e contribuir para que eles mantenham a paz comigo também. O cristão maduro, ele não alimenta espírito belicoso, de guerra. Antes ele busca a paz com todos, especialmente com os da casa. Manter-se unidos, vivos. Eu tenho que fazer essa pergunta. Alguém da igreja que você odeia? Vou usar uma palavra mais fraca. Alguém da igreja que você não suporta? Uai, a Giovana olhou para a Ariela, no meio da pregação foi direta. Não suporta a Ariela. Libera perdão agora, pelo poder do Senhor. Aí um só Espírito, vocês estão firmes, estou brincando, são muito amigas. Deve ter outra pessoa que elas odeiam, não sou eu não, né? Mas esse Espírito não pode, glória a Deus, amém. Vamos dizer um amém? Amém. Nós não podemos ter esse, o crente não pode ter esse Espírito. Eu não suporto fulano. Infelizmente eu já ouvi no gabinete, irmãos, isso é verdade. Eu não suporto Beltrano. Talvez até eu já tenha dito, né? Eu não suporto o Hélio. Hélio, não dá, Hélio. Sendo que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que eu tenho que suportar você. Em amor. Para que nós sejamos um só espírito. Para que tenhamos um só espírito. Verso 4. Há um só corpo e um só espírito. Ele repete. Assim também como há a esperança para a qual vocês foram chamados, é um só. Por que a gente tem que viver em união, irmãos? Porque nós vamos entrar todo mundo no mesmo lugar, nós vamos ser colocados, encaixados, tudo no mesmo buraco, no buraco que leva para o céu. Nós vamos passar a linha. Eu gosto muito de pensar nisso. Não na morte, mas na vida eterna. Nós vamos entrar todos de maneira igual na vida eterna, irmãos. Se formos salvos pela graça, nós temos uma só esperança. Então, uma esperança melhor, né? Embora tenha algumas teologias que preguem isso, né? Que a Sandra vai morar num casebre e o Fernando vai morar num casarão, numa mansão. Não vá por esse caminho, não. O que importa é que aqui dentro do tempo, quando acabar, quando findar-se o tempo para nós vamos saltar do outro lado, todos ao mesmo tempo na eternidade. Vamos sair do outro lado na presença de Deus para a eternidade, o céu sendo aqui, ou sendo em Nimbus 300, ou onde for o céu, nós estaremos juntos. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos juntos, nós suportamos uns aos outros, nós vivemos de maneira humilde, paciente, porque nós temos uma esperança, e ela é maior que as nossas diferenças, e ela é maior do que as nossas limitações, e ela é maior que as nossas imperfeições. É Cristo Senhor nos salvando pela graça e nos colocando na vida eterna. É isso que Ele faz em nós. Da mesma forma que há um só corpo e um só espírito, nós somos chamados para viver por essa esperança proposta pelo Evangelho. É nossa vocação, é nosso chamado, nós somos escolhidos, predestinados para isso. Quando você crê na mensagem do Evangelho, você se torna um. Passamos a ser participantes da vocação para a qual fomos chamados. Paulo nos chama de santos e irrepreensíveis diante de Deus e filhos por adoção. Todos nós. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, como eu disse, para que não nos coloquemos numa posição superior. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Não tenha de si mesmo, Romanos 12, verso 3, não tenha de si mesmo um pensamento maior do que convém. Antes, trate os outros com amor, porque fomos salvos pelo mesmo Senhor, fomos chamados pelo mesmo Senhor. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E nesse espírito que devemos viver. Deixa eu correr. A maturidade carnal foca a vida nas diferenças, nas individualidades. Que a salvação é um privilégio meu e não do outro. E talvez por ser um privilégio meu, até um mérito, porque eu faço por merecer, e deixa de ser graça de Deus. Nós não temos do que nos orgulhar em relação à salvação. É tudo mérito de Deus. Já a maturidade cristã foca na vida no Espírito, naquilo que nos une, que é a salvação.
A esperança que nos alcançou e salvou. Você olha para o lado do seu lado direito, olha para o seu lado direito, tem um salvo. Você olha para o seu lado esquerdo, tem outro salvo. É o que nós temos em comum. Somos todos salvos pela graça, é a nossa vocação. A não ser que, deixa eu abrir um parênteses aqui importante que não está no meu esboço. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus. Aí é o seu problema. Um salvo acabou de olhar para você. Você está olhando para o outro como um salvo? Fecha parênteses, vou falar mais sobre isso no final. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor do André. É o Senhor de todos nós. Ele se apropria de nós, nos ama, cuida de nós e nos protege. Ele nos comprou com o seu sangue, por isso que Ele é Senhor. E quando Ele fala do senhorio de Cristo, isso deve encher as nossas vidas. Cristo se arrebatar as nossas vidas e nós dependermos completamente de quem é Cristo. Uma só fé. Um dos comentaristas que eu pesquisei para preparar esse esboço, ele vai dizer o seguinte, Hendrickson: uma só fé não se trata dos credos ou da religião. Se trata da confiança real e genuína, que embora tenha sido relatada nos credos, embora essa fé genuína esteja nas confissões, na verdade ela é uma experiência derivada da graça, dada a cada um de nós. Quando você foi batizado aqui nessa igreja, ou numa igreja batista, você recebeu um certificado de batismo. Eu recebi, Vinícius recebeu. E lá no verso do seu certificado de batismo está lá o pacto das igrejas batistas. Maravilha, né? Ele fala ali de um só batismo. E aquele pacto revela o espírito que nós temos que ter de comunhão, de crescimento espiritual. Mas, irmãos, mais do que pactos, confissões, credos, embora você olhe, como a gente leu, Samuel, leia o credo apostólico, como o credo apostólico de séculos atrás revela quem nós somos em Cristo Jesus. É maravilhoso. Deus é poderoso. Mas isso é algo anterior. É uma lição mais antiga. É Cristo, o Senhor, nos chamando numa só fé e nos batizando num só batismo. É uma identificação que nós temos com o senhorio de Cristo. Um só batismo significa que nós cumprimos uma ordenança. Todos nós cumprimos uma ordenança. Você pode ter sido batizado num rio, num batistério, numa piscina. Sei que tem gente que foi batizada em rio, batistério, piscina. Eu batizei numa piscina no mês de julho, sangue de Jesus. Lá no Acambago, fui batizado lá no Acambago, naquela piscina do Acambago, no início do mês de julho. Meus ossos pareciam que ia quebrar. Um frio. Que diferença tem do batismo? Eu sei que o pastor Adiel batizava eu sei dessa história, com mergulhão, né? Esquentava a água para batizar. Não tem diferença nenhuma, é tudo batismo. Entramos na água como símbolo de que morremos para este mundo e saímos vivos para Deus. Um só batismo. Nós precisamos viver assim, irmãos, nessa unidade, entendimento, que somos o corpo de Cristo. A maturidade cristã submete a vida ao controle total de Cristo pela fé, como uma confissão pessoal que conhecemos a Deus. É mais ou menos assim. Você é crente? Qual é a igreja? Não, sou da igreja. Qual é a confissão? Não, a minha confissão é o Senhor Jesus. Você pode até ter lá o pacto, a declaração doutrinária, a confissão de Westminster, a confissão de fé batista dos ingleses de 1689, a confissão de New Hampshire. São vários, a gente até estudou aqui já na escola bíblica. Não interessa, nós fomos focados a uma só fé, no senhorio de Cristo, batizados num só batismo. Coisa maravilhosa, a irmã Cristina está ali preparando a feijoada para vocês. Morou na Suíça
e trabalhava na Turquia. Fazia viagens para a Turquia com algumas pessoas da igreja que ela trabalhava. E ela trouxe umas fotos, me mostrou, eu fiquei impactado, de batistérios cristãos, Sandra, do século IV, V depois de Cristo. Aí eu peguei aquelas fotos e comecei a falar, aqui, ó, batismo por imersão. E depois Deus começou a falar comigo, não, aquela pessoa que desceu naquelas águas, o mais importante que você falar sobre confissão, é pensar que aquela pessoa que desceu naquela água, desceu do mesmo jeito que você desceu. Lá no século IV, lá no século V, foi batizado. É a igreja do Senhor Jesus, aquela pessoa era a igreja como eu e você somos igreja. Isso é poderoso demais. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e com todos. Há um só Deus, irmãos. Deus dos judeus, cristãos, Deus dos gentios, cristãos. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. Deus é sobre todos os que creem. Ele sai em defesa de todos os que creem. E Ele habita em todos os cristãos. Isso demonstra a unidade do Espírito no corpo, ou seja, na igreja. Deus não faz distinção entre os que são salvos pela fé em Cristo. Apesar das diferenças que os cercam. Assembleianos, presbiterianos, batistas, são salvos pela graça? São filhos de Deus. Deus é Pai de todos, se são salvos pela graça, porque infelizmente, você sabe que tem muita igreja que se diz cristã, evangélica, mas que não prega mais a salvação pela graça. Dê o seu tudo para ser salvo. Já entregou seu dízimo hoje? Não deixou nada, tem que deixar alguma coisa, tem que deixar alguma coisa aqui hoje. Como é que você não vai deixar nada, meu irmão? E suga a sua vida. Salvos pela graça, independente de placa de igreja. Os que são salvos pela graça. Aqui, a ênfase recai na paternidade de Deus sobre nós, família de crentes. E se evidencia não só pelo fato de que os efésios usam o termo pai para falar de Deus, mas também na pessoalidade, na proximidade que nós temos de Deus. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, que é Pai de todos da família da fé. Não se esqueça disso, é um detalhe importante. Deus é Pai de quem? De todo mundo no mundo? Eita. Deus é Pai de quem? De todos aqueles que nele confiam. Você tem que lembrar lá de João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós temos uma situação muito triste que você tem que se interessar por ela, nossa missão, que é o fato de que existem centenas de milhares de pessoas do mundo que acham que são filhas de Deus, mas não são. Aqui, essa paternidade é uma paternidade exclusiva para aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A maturidade carnal individualiza o pai, quer exclusividade, ele é só meu pai. Não, ele é pai de uma família, não de todos da terra, mas da família de redimidos. A maturidade carnal também inclui todos, vai para o outro extremo. Vai para um, né, dizendo, não, é meu pai. Vai para esse extremo. E tem um outro que vai para o outro extremo, Alexandre. Qual é? Não, é pai de todos, Deus é bom demais. No final, Deus vai salvar todo mundo. Misericórdia, isso é maturidade carnal. Porque quem diz isso não leva em consideração a misericórdia divina e a justiça divina. A maturidade carnal cria meninos e meninas egoístas, caprichosos e individualistas, que acham que são filhos de Deus, mas não são. A maturidade cristã identifica o pai de toda a família, que abençoa a todos os crentes indistintamente, mas que também é expresso pela vida de todos. Ele diz, né? Olha só, um só Deus e Pai de todos, que é sobre quem? Não, é só sobre sobre você? Não, ele está sobre quem aqui, dos salvos? Sobre todos. Mas aí, essa parte final, acho que é o mais fundamental que você entenda. Por meio de todos e em todos. A ideia é essa. Deus age aqui, o pastor Fernando,
8 anos de faculdade, estuda a Bíblia há muitos, mais de décadas estudando a Bíblia. Deus age por meio da minha vida. Amém? Mas age sobre a vida de qualquer um, independente do tempo que você tem de estudo de Bíblia, de conhecimento, de tempo de cristão. Deus pode agir através de você. É isso que Paulo está dizendo, porque nós somos um. Podemos passar a lista agora para testar a sua maturidade? Está pensando sobre o nível da sua maturidade? Lá no final, lá na frente, Paulo fala assim, o objetivo é que nós não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, mas que nós tenhamos firmeza. Você vai ver. Concluindo, o princípio da maturidade, portanto, é essa identificação espiritual que temos um com o outro, que parte do princípio que o próprio Deus inunda nossas vidas, nos atraindo para um corpo e nos usando como parte de uma grande família. Embora Deus tenha chamado Alex pelo nome, Eliana pelo nome, Patrícia pelo nome, Ele nos chama de igreja. Somos todos a igreja do Senhor. Salvos pela graça, chamados pelo nome, mas identificados de maneira coletiva. Ou seja, provavelmente alguém iria chegar em mim e falar assim, pastor, me manda essas listas aí de maturidade emocional e intelectual. Tenho certeza que o Vinícius ia pedir. Brincadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você, irmão. Você quer testar o seu nível de maturidade? Teste a partir das Escrituras. Teste a partir aqui do capítulo 4, da carta aos Efésios. Teste a partir de Cristo. Teste a partir do quanto você está identificado com a família de Cristo. Siga o exemplo de Paulo, que viveu de maneira digna, madura, a ponto até de ser preso, para que Deus fosse glorificado e proclamado. Vamos orar por isso, pelas nossas vidas. Você é uma pessoa madura, seja um com o Pai e com os filhos do Pai. Lembrando que assim como Paulo estivesse dizendo para você agora, você quer ser reconhecido como um crente? Viva como um crente. Humilde, dócil, suportando os outros, unidos num só espírito, como salvos pela graça. Coloque a sua vida agora diante do Pai. Você está unido no Pai de todos? Talvez você ainda nem considere Deus o seu Pai. A partir dessas premissas que eu abordei aqui, você não se identificou como filho de Deus. Nesse instante você quer dizer o seguinte: eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quero dizer, o Senhor é o meu Senhor, o meu libertador. Quer confessar a Jesus e começar a trilhar um caminho de maturidade a partir de agora. Alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e fazer dele o seu único e suficiente Salvador, faça só um sinal com a sua mão que eu vou orar por você agora. O Espírito de Deus vai habitar em você. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? A segunda pergunta: você se reconheceu precisando de maturidade, de crescer espiritualmente? Você quer dar esse passo, falar assim: